Olá, pessoal do primeiro ano. Então, hoje a gente vai ver inequações, tá? Então, assim, ó, a primeira parte eu vou explicar o que é inequações, tá? Como que vocês escrevem o conjunto de solução de uma inequação. Depois, nós vamos ver as inequações simultâneas e as inequações produto e quociente. Então, tem um exemplo para cada, tá? Primeiro, o que são exemplos de inequações? Inequações, elas apresentam o quê? Um sinal de desigualdade, que pode ser maior igual ou maior, menor igual ou menor. Então, isso é uma característica que a gente olha para a função e já vê que ela é uma inequação, tá? Então, um exemplo aqui, nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, de uma inequação. Como que a gente resolve uma inequação? Como é que a gente acha os valores de x para uma inequação? Em primeiro lugar, quando a gente está trabalhando com uma equação, a gente acha um valor exato de x. Quando a gente trabalha com uma inequação, a gente acha um intervalo de valor. Então, as respostas vão ser em intervalos e não exatas, tá? E isso precisa ficar bem compreendido desde o início agora da explicação. Então, para isso, a gente tem que fazer alguns passos, tá? Passo a passo. Depois, no exercício, vocês retomem o vídeo, escutem o que eu tô falando, que vocês vão conseguir perfeitamente se seguir o passo a passo. Primeiro passo, pegar a função igualar a zero e achar o zero da função. Esse é o primeiro passo. Peguei menos 3x mais 9 igualei a zero, passei o 9 para o outro lado, multipliquei por menos 1, peguei, isolei o x e encontrei x igual a 3. Pronto, o primeiro passo está feito. Segundo, eu tenho que ver se a função é crescente ou decrescente, porque isso vai influenciar agora no próximo passo. Bom, aí a gente só olha o x. Se for negativo, função decrescente. Se for positivo, função crescente. Só isso. Guardo essas duas informações e sigo, na resolução da inequação. Agora, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer uma reta x, a primeira coisa é fazer uma reta x, tá? Feita a reta x, o segundo passo é marcar o zero da função que vocês encontraram, que é o 3. Só que a bolinha, ou ela é fechada ou ela é aberta. Bom, aí eu tenho que olhar lá no início, Lá no início diz que é menor ou igual. Esse igual é sempre bolinha fechada. Quando não tem o igual, é bolinha aberta. Então, aqui nós vamos ficar com 3 com uma bolinha fechada. Bom, agora eu preciso fazer uma reta. Por quê? Porque isso aqui é uma função afim, tá? É uma função afim, então as funções afins são retas, tá? O que eu faço? Eu sei que é uma função afim e eu sei que é uma função decrescente. Bom, então se ela é decrescente, o meu gráfico vai ficar assim. Por quê? Porque o decrescente, é sempre da esquerda para a direita, decresce, e o crescente é para lá, cresce. Então, esse aqui é o gráfico de uma função decrescente. Próximo passo. Aí, a gente não precisa mais olhar lá. Sempre que eu escrever essa função decrescente, o que eu vou fazer? Eu vou para essa parte aqui, de cima, tá? Eu vou colocar para cá os positivos. E para essa parte de baixo, eu vou marcar aqui os negativos. Então, toda vez que o gráfico ficar assim, como decrescente, vai ser sempre os positivos aqui, os negativos aqui, tá? Só vai mudar quando for crescente, ok? Então, agora a gente marcou aqui, Por quê? Porque esse pedaço tá para cima de x. Como ele tá para cima, então são os positivos. Vocês viram que fica uma angulatura menor e aqui fica uma angulatura maior? A gente marca dentro da angulatura menor, que é essa angulatura e essa angulatura, tá? E daí eu marco o quê? Bom, se esse pedacinho tá acima de x, tudo que é acima de x é positivo, tudo que é abaixo de x é negativo nesse caso. Então, acima eu marco os positivos, Abaixo eu marco negativos. E agora, para saber qual vai ser a marcação final? Aí eu tenho que voltar lá no início e olhar. Eu quero os valores menores que zero, então eu quero os negativos.
Então, vocês vão aqui no gráfico, onde é que ficou os negativos? Para cá. E marco toda a parte negativa. Essa é a solução gráfica. Agora, qual é a solução que a gente vai escrever final? Sempre vai ser assim. X pertence aos reais, tá o quê? Bom, para cá são os maiores que 3. Agora, a gente pensa como um gráfico de plano cartesiano. Para cá são os valores maiores que 3. Então, eu vou botar x maior ou igual a 3. Igual por quê? Porque aqui a bolinha é fechada. Ou eu posso escrever dessa forma, de 3 a mais infinito, não esquecendo que o 3 está fechado, porque a bolinha, nesse caso, é bolinha fechada. Esse é um exemplo de solução de inequação. Outro exemplo de uma função diferente aqui, ó. Uma função quadrática. Eu tenho aqui uma função quadrática, certo? Então, eu vou analisar o que aqui? Primeiro, eu vou pegar a função igualar a zero. Eu não resolvi, por isso ela tá curtinha. São respostas longas, tá? Pode dar uma folha de caderno, tranquilamente. Essa aqui nem tanto, mas as próximas podem dar até mais. Vocês vão resolver o quê? A fórmula de Bhaskara ou o método que acharem melhor de solução de funções de segundo grau, de equações de segundo grau. Aí, resolvendo a fórmula de Bhaskara, vocês vão encontrar x igual a 2 e x igual a 3. Perfeito, guarda essa informação. Lembra que quando a função é afim, nós temos que ver se ela é crescente ou decrescente? Então, quando é parábola, nós temos que ver a concavidade, se ela é para cima ou para baixo. Também é o A que está aqui na frente, ó, o valor que está aqui, o sinal que está aqui na frente que influencia. Como ele é positivo, a concavidade é para cima. Se fosse negativo, a concavidade era para baixo. A mesma coisa, eu vou marcar aqui a minha reta X e vou marcar meus pontos. Como não tenho igual aqui, então não, intervalo é aberto. Então, é aberto em 2, que foi os zeros que eu achei, e aberto em 3, certo? Agora, eu desenho uma concavidade, só que para cima, ó. Ok. Agora, como é que eu marco os sinais positivos e negativos? Como eu expliquei, essa partezinha tá para cima, então, para cá... Ó, a menor angulatura vai ficar para cá. Para cá é os positivos. Aqui dentro, ó, vai ficar tudo para baixo de x. Então, aqui dentro é negativo. E essa partezinha é positiva. Sempre que for com concavidade para cima, os sinais positivos e negativos serão exatamente nesse mesmo lugar. Só vai mudar quando a concavidade for para baixo, tá? Se fosse para baixo, seria assim, ó. Positivo aqui dentro e negativo aqui embaixo, tá? Então, continuando o exercício, eu tenho que ir lá e ver o que o exercício pede, que é os maiores que zero. Onde é que tá os maiores? É os positivos, tá aqui e tá aqui. E essa marcação em rosa que é a minha solução do problema, tá? Então, agora nós vamos, como é que eu escrevo a solução? X pertence aos reais, tá o quê? Esses são os valores menores que 2. Então, x é menor que 2, ó, sem o igual, porque o intervalo é aberto. Ou, aqui são os maiores que 3. Ou x é maior que 3. Ou ainda pode escrever do menos infinito a 2, união do 3 ao mais infinito. Não esquecendo que aqui são os intervalos abertos, tá? Então, essa aqui é a solução de uma inequação. Eu dei 2 exemplos, um de função afim e um de função quadrática. Só que isso é só uma inequação. Só que o que a gente vai ver aqui para frente? Que tem as inequações simultâneas e a produto e quociente, tá? Então, no próximo vídeo eu vou fazer a simultânea.